A Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que representa escolas privadas, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no último dia 3 de agosto no Supremo Tribunal Federal contra a obrigatoriedade de assegurar educação aos estudantes com deficiência. A Confederação defende que a obrigatoriedade é inconstitucional, porque a garantia de uma educação de qualidade aos estudantes com deficiência é de exclusiva responsabilidade do Estado, Lidiane. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que entrará em vigor em janeiro de 2016, comecinho do próximo ano, determina que as instituições privadas ofereçam educação de qualidade à pessoa com deficiência sem a cobrança de valores adicionais em suas mensalidades, anuidades e matrículas. Bom, agora a gente pede a sua opinião. Você acha que as escolas estão preparadas para receber essas crianças com necessidades especiais? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Rede Record, da Record News e comente e participe. Use a hashtag #LinkRecordNews, sim, se você acredita que as escolas estão preparadas, ou hashtag #LinkRecordNews não, e dê a sua opinião. Contribua aqui conosco na programação do Link Record News. Kleber. Nós queremos ouvir a sua opinião sempre. Não se esqueça, quando usar a hashtag #LinkRecordNews, de falar de que cidade você escreve. E você vai ver agora o depoimento de uma mãe que até hoje luta por uma educação melhor para a filha que tem 8 anos e que possui necessidades especiais. A criança já passou por escolas particulares e hoje está na rede municipal de Bragança Paulista, interior de São Paulo, mas ainda não tem acesso a bons profissionais. Olá, meu nome é Jordana, eu tenho uma filha de 8 anos, ela tem múltiplas deficiências e ela iniciou na escola com 4 anos de idade. Ela iniciou numa escola particular, né, e ficou um período de 1 ano, mas ela não teve o apoio necessário, professores de apoio, nada voltado diretamente à necessidade dela, né. Então a gente colocou ela na escola pública, e ela está há 4 anos na escola pública, por 3 anos ela teve professor de apoio, salas de recursos, né? Ela progrediu muito, mas esse ano também ela está sem esse professor de apoio. Já pensei em voltá-la para a escola particular, mas fiz uma pesquisa, algumas não aceitam. As que aceitam, mas não te oferece o serviço especializado, a educação especial, né? Eles não têm esse recurso, não têm um professor de apoio para a criança, então acaba ficando cada vez mais difícil para a gente achar uma maneira, né, de ajudar dessas crianças poderem progredir. Complicada a situação, né, da Jordana. Os pais que passam por esse tipo de dificuldade sabem realmente como é enfrentar essa situação ao longo de anos. A gente fala agora com Luiz Henrique de Paula, que faz parte do Instituto Rodrigo Mendes. Essa é uma organização sem fins lucrativos comprometida com a construção de uma sociedade inclusiva por meio da educação e da arte. Luiz, bem-vindo aqui ao Link Record News. Obrigada pela sua participação desde já. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Cléber. Bom dia, Luiz. Obrigado por participar. Luiz, a gente começa abordando, sabemos aí então que o Instituto, claro, é favorável à inclusão das crianças e, enfim, de pessoas com qualquer tipo de necessidade especial, mas eu começo perguntando para você, você é a favor ou contra a medida que as escolas particulares estão tomando de entrar no STF pedindo realmente que seja revogada essa ação da não cobrança adicional para os pais com crianças com necessidades especiais? Lidiane, são contra que a gente não vê sentido na ação que eles estão promovendo, tanto na Constituição Federal de 88, quanto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que faz parte da nossa Constituição, assegurado a esses estudantes, né, com deficiência, DGT, altas habilidades de superdotação, o direito de participar de qualquer escola. E qualquer escola significa que a família escolhe essa escola, seja ela pública ou privada. Posso aproveitar já o exemplo da Jordana, né, que acabou de passar, que todo mundo viu. Claramente, a escola pública da região dela atendeu as expectativas dela, a privada que ela foi não atendeu. E esse ano, aí por algum motivo que a gente não ficou sabendo, teve alguma questão na escola dela. Então, minha sugestão, pensando aí no caso da Jordana, é verificar por que
esse profissional não está aí esse ano, mas claramente a escola pública deu uma resposta melhor do que a privada, mas a família tem o direito, né? Desde 2012, de dezembro de 2012, tem uma outra lei, não é a Lei Brasileira de Inclusão, em que não permite a exclusão desses estudantes por parte das escolas particulares, inclusive prevê uma multa de 2 a 20 salários mínimos para o gestor, né, para o diretor da escola que negar a matrícula a esses estudantes. Luiz, eu até aproveito também para perguntar para você, as escolas da rede pública municipal recebem um repasse de verbas. Queria até abordar a questão porque as necessidades especiais se dividem em diversas categorias. Por exemplo, todo e qualquer tipo de necessidade é classificado de maneira geral, o repasse de verbas de acordo com a necessidade das crianças que são atendidas ou as necessidades especiais. Eu vou citar, por exemplo, aqui uma criança com uma limitação física, ela que não tenha uma parte do corpo, ou uma criança, por exemplo, que tenha síndrome de Down ou algum outro tipo de necessidade especial. Todas essas síndromes, essas limitações são classificadas de uma maneira geral? Então, Lidiane, pensando na escola pública, né? Todos os estudantes, e aí todos, no geral, o município, quando matricula, recebe uma verba. Quando o estudante com deficiência tem necessidade de algum acompanhamento específico, ele entra num serviço que a gente chama de atendimento educacional especializado. E o município recebe, por volta de 2,5 vezes o valor da verba inicial. Então, vamos dizer, se ele recebesse R$1 por aluno, ele receberia R$2,50. Não está previsto, nesse sentido, essa questão que você colocou, se cada um valor diferente. Mas veja, o que tem que ser feito é verificado qual é a necessidade desse estudante, qual a necessidade específica. A gente não chama mais de necessidade especial. Qual a necessidade específica desse estudante? Então, por exemplo, o exemplo que você deu, uma pessoa que tem a mobilidade reduzida ou amputado, ele precisaria de rampa. E aí existem outros programas no Ministério da Educação de reforma das escolas, aí pensando nas escolas públicas, né? Existem alguns programas de reforma de escola, mas ele, para o acesso ao conteúdo, o conteúdo que aquela professora ou aquele professor está dando na sala de aula, ele não precisa. Então, ele não vai participar do AE, né? Ele vai continuar junto com as outras escolas. Vamos dizer, uma criança com síndrome de Down, que tenha deficiência intelectual, ela vai precisar de algum auxílio para ter acesso a esse conteúdo. Então, aí sim, ela vai participar do AE, e essa professora, que é uma professora específica, as turmas de AE, em geral, isso não é uma norma, mas em geral tem cinco alunos, né? Que a gente vê aí no Brasil são encontros de aproximadamente 2 horas, 2h30, 2 vezes por semana. Isso cada escola tem a sua dinâmica, porque cada escola tem um certo número de profissionais e um certo número de estudantes desse público-alvo. Luiz, então, isso aí varia de escola para escola. Mas, assim, se você pensa qual o valor, não. O que acontece é que existem programas específicos. Então, programas específicos de acessibilidade, né, arquitetônica da escola, e existem programas como esse do AE, que a gente tem a salas de recursos multifuncionais. Enfim, tem vários programas para atender a esse público. Luiz, muito obrigado por sua participação, pelos esclarecimentos que você nos trouxe. Esperamos contar com você novamente em futuras pautas sobre esse assunto, quem sabe trazendo notícias melhores a respeito do tema. Obrigado, viu? Bom dia. Bom dia para você também. Olha, e nós questionamos, claro, o MEC, que é o Ministério da Educação, justamente para ter uma resposta. A gente sempre enfatiza isso, primamos pelo jornalismo imparcial, por isso ouvimos sempre todos os lados. O MEC acabou de enviar uma resposta para o nosso e-mail aqui da redação, que eu vou tentar sintetizar, porque é uma resposta bastante extensa. E diz o seguinte: o MEC esclarece que as escolas de educação básica, inclusive as privadas, são vinculadas às redes de ensino locais. Diz ainda que, por meio de ações e programas, apoia os estados e os municípios de forma suplementar. Em relação à educação inclusiva, passa algumas informações, diz que esse compromisso se efetiva por meio da concretização de medidas de apoio à inclusão escolar,
inclusive algumas como Educação Básica, que é um programa de implantação de salas de recursos multifuncionais, adaptadas também para alunos que têm limitações físicas. Fala da educação bilíngue para a formação de professores, tradutores e intérpretes de línguas, não só portuguesa, não só estrangeiras, como também libras, no caso para aqueles que são portadores de surdez. E fala ainda da formação continuada de professores da educação especial, modalidade presencial e também à distância. Então, forma professores que podem fazer algum tipo de treinamento à distância. Trata ainda do Programa Nacional para a Certificação da Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais, como eu disse para você, a questão da Libras. E tem, entre muitos programas, o Escola Acessível, que disponibiliza recursos financeiros às escolas públicas. Programa Caminho da Escola, por meio de transporte escolar acessível, veículos adaptados para levar os alunos. E enfatiza ainda que em 2005 o MEC, em parceria com a Secretaria de Educação, instituiu núcleos de atividades de altas habilidades, superdotação, para cuidar então de diversos segmentos de portadores de necessidades especiais. Bom, essa então é a resposta do MEC de modo geral. Como eu disse a você que nos acompanha, a gente prima por um jornalismo imparcial, por isso a gente ouve todos os lados. Está aí a resposta do governo federal por meio do Ministério da Educação a respeito desse tema.